a nossa gratidão extensiva ao pastor da igreja pela confiabilidade nos ortogada, pela oportunidade para transmitir uma palavra nesta noite para todos os presentes, bem como aqueles que estão acompanhando-nos através da transmissão. Amém? Eu quero, meus irmãos, convidá-los neste momento para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. Estaremos lendo o versículo 2. Ezequiel, capítulo 7, versículo de número 2. Abra sua Bíblia, se porventura você está ao lado de alguém que não possui um exemplar da palavra de Deus, compartilhe com ela ou com ele, a fim de que possamos juntos lermos a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Diga amém por isso. Os homens mudam, as culturas mudam, os pensamentos mudam, as filosofias mudam, as pessoas podem sofrer mudanças, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, ele nos diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é infalível. Isto significa dizer que Deus, quanto à sua palavra, é incapaz de errar. Livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 2, ele diz que Deus não pode mentir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, ele vai mais além e declara que Deus não somente é fiel para cumprir com a sua palavra, mas ele diz que o juramento e a promessa de Deus são imutáveis, de modo que é impossível que Deus minta. Glória a Deus. Deus, no Antigo Testamento, nas páginas do Antigo Testamento, quando voltamos às páginas sagradas do Antigo Testamento, percebemos que Deus, ele utilizou uma ferramenta para mostrar, para comprovar a credibilidade da sua palavra. Justamente a profecia preditiva, aonde Deus declara um fato antes que aconteça, leva esta predição ao seu cumprimento, para mostrar que ele é um Deus fiel e que a sua palavra merece credibilidade. Encontramos vários textos nas páginas sagradas que mostram claramente esta metodologia que Deus usou no Antigo Testamento para mostrar a credibilidade da sua palavra para o seu povo. Em Isaías, capítulo 41, versículo 21 ao 24, Deus, ele desafia os idólatras, aqueles que confiavam nos ídolos, para anunciar o futuro, a declararem as coisas que vinham a acontecer.
mas chama a minha atenção um texto sagrado no capítulo 46, versículo 9 e versículo 10 do livro do profeta Isaías. Pois Deus, ele diz assim, por intermédio do profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Aí ele diz assim, que anuncio o fim desde o princípio. Veja o que Deus está dizendo: não há outro semelhante a mim. Por quê? Porque eu anuncio o fim das coisas desde o princípio. O próprio Senhor Jesus utilizou o mesmo método, revelando o futuro, mostrando as coisas que iriam acontecer. Em João capítulo 14, versículo 29, Jesus, ele disse aos discípulos: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Deus também, nas páginas do Antigo Testamento, observamos Deus revelando, ainda que de maneira oculta, mas percebemos Deus revelando, ainda de maneira implícita, o projeto da salvação para os homens. Quando Adão e Eva, o primeiro casal, sucumbiu ao pecado no jardim, abrindo as portas para o pecado, para a anarquia, quem sabe Satanás, o nosso adversário, pensou que havia destruído a criação prima de Deus, mas o que ele não sabia é que o apóstolo Pedro vai nos revelar na linguagem pedrina, na sua primeira epístola, no capítulo 1, Pedro diz que Deus, segundo a sua presciência, já tinha um plano de salvação para o homem. O adversário pensou que havia destruído o projeto de Deus, mas Deus já tinha uma porta de escape, Deus já tinha um plano de salvação para o homem. Deus revelou este projeto com alguns detalhes nas páginas do Antigo Testamento. Percebemos que Deus fez a primeira referência à vinda de Jesus, encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas outros detalhes chamam-nos a atenção. 700 anos antes de Jesus vir para a terra, Deus já estava revelando por intermédio do ministério do profeta Miqueias, até mesmo o local do nascimento que o Messias iria nascer. Miqueias, tomado pelo Espírito do Senhor, ele profetizou no capítulo 5, versículo 2, o local geográfico do nascimento do Messias, e ele disse: e tu, ó Belém de Efrata, pequenina entre as milhares de Judá, de ti me sairá o guia de Israel. Tantos outros detalhes encontramos Deus revelando quanto à missão do Messias. No capítulo 61, o profeta usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus revelou a missão do Messias. Deus revelou no capítulo 53 do livro do profeta Isaías o sofrimento do Messias, os milagres que o Messias iria realizar no seu ministério. Encontramos tantas referências, Deus revelando, e lá na frente, no ministério de Jesus, no nascimento de Jesus, identificamos todas essas predições tendo o seu cumprimento. Mas eu quero dizer-lhes aqui nesta noite que o mesmo Deus que revelou essas coisas no passado, que levou essas predições para o seu cumprimento, é o mesmo Deus que já revelou também o final das coisas. O mesmo Deus que revelou o seu projeto para a humanidade, é o mesmo Deus que já revelou, que já deixou escrito como se dará o final de todas as coisas. É bem verdade que este texto do capítulo 7, versículo 2 de Ezequiel, é bem verdade que tem o seu contexto, tem todo o pano de fundo
fundo histórico, Deus está usando o profeta Ezequiel, e ele começa a declarar a eminência da destruição daquela nação, e essa destruição se dará por conta do juízo divino que seria enviado, provocando desterro, provocando destruição, cativeiro, e tudo isto por conta da desobediência e da teimosia, por não darem crédito à voz do Senhor. Mas eu não quero entrar neste contexto aqui do capítulo 7 de Ezequiel, apenas eu quero extrair esta última sentença do versículo 2, quando o profeta ele diz assim: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Um dia os discípulos de Jesus, depois que Jesus revelou a destruição do templo de Jerusalém, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Mateus escreveu no capítulo 24, versículo 23, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, dize-nos quando essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, ou do fim do mundo. Observe que a preocupação dos apóstolos, ainda discípulos, pois só depois da morte e depois da ressurreição e de Cristo ser assunto aos céus, que eles receberiam a nomenclatura de apóstolos. Mas os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando será essas coisas? Quando se dará o fim do mundo? E esta inquietação traduz a inquietação de muitos. Até mesmo é só acontecer algo importante em escala global que as pessoas já ficam inquietas. Por exemplo, na pandemia com a Covid-19, aonde as pessoas estavam trancafiadas, sem saídas, as autoridades não sabiam o que fazer. Percebemos milhares de pessoas inquietas, perturbadas. Muitas foram às redes sociais e disseram nos seus Instagrams: estamos vivendo, estamos atravessando o fim dos tempos. Vimos isto claramente. Há um denominador comum, existe um consenso na maioria dos estudiosos do campo da escatologia, e eles concordam que todos os sinais que apontam para o fim dos tempos já se cumpriram. E o que eu quero compartilhar nesta noite juntamente com todos, se fôssemos colocar um tema nesta mensagem, colocaríamos verdades essenciais do fim dos tempos. Verdades essenciais do fim dos tempos. Jesus revelou sinais que antecederiam a sua vinda, e ele disse, Lucas escreveu no capítulo 21, versículo 28, Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. No sentido geral, e quando eu falo no sentido geral, eu falo vinda de Jesus, incluindo as duas fases. Então, no sentido geral, a palavra de Deus fala-nos sobre algumas verdades da vinda de Jesus. Se não vejamos, a primeira verdade da vinda de Jesus é que Jesus virá para a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola a Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 2, Paulo mostra que a vinda de Cristo para a igreja dar-se-á dentro de um aspecto que Jesus voltará como noivo para a sua noiva. Paulo diz aos crentes em Coríntio que estava zelando por eles, porque queria-os apresentá-los como uma noiva virgem ao esposo. Logo, a vinda de Jesus para a igreja revela-o como noivo.
mas além de voltar para a igreja, Jesus também voltará para Israel. E para Israel, Mateus no capítulo 24, versículo 29, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, para Israel, a Bíblia diz que Jesus voltará como o seu Messias. E é importante, porque dentro desse aspecto da vinda de Jesus como Messias para Israel, ele só voltará para Israel após, no término da grande tribulação. Mas além de voltar para a igreja, além de voltar para Israel como Messias, além de voltar para a igreja como noivo, em terceiro lugar, Jesus também alcançará as nações. Ele não apenas voltará para a igreja como noivo, ele não apenas voltará para Israel como Messias, mas ele também voltará para as nações. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, está escrito que Jesus voltará para as nações como juiz, porque ele voltará e regerá as nações com vara de ferro. Existem muitas pessoas que pensam, que imaginam que o fim dos tempos dar-se-á quando Jesus arrebatar a sua igreja. Na verdade, quando Jesus arrebatar a igreja, é apenas o início de uma série de acontecimentos que haverão de acontecer de maneira sistemática. Logo, entendemos que Jesus, quando vir buscar a sua noiva no ato do arrebatamento, que no latim significa tirado com velocidade, tirado rapidamente, este acontecimento fora traduzido como arrebatamento, isto é, acontecerá um rapto nesta terra, e este rapto não será de ladrões, não será de sequestradores, não será de pessoas malignas, será o próprio Senhor Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Deixaremos este mundo, deixaremos esta terra, deixaremos este planeta e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus voltará. Nós não temos a certeza, não sabemos o dia que ele voltará. Ele mesmo disse aos discípulos: não vos compete saber o tempo, nem as horas que há de vir o Filho do Homem. Mas Jesus disse: vigiai, vigiai, porque não sabei o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não perca de foco a promessa, não perca de foco a promessa. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele nos levará desta terra. Jesus voltará. Esta promessa não é um sofisma de teólogos ou de pastores, foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Os apóstolos pregaram: Jesus voltará. Os discípulos pregaram: Jesus voltará. Os anjos disseram: porque estás olhando para o céu, o mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, mas vou-os preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. Alguém chegou a dizer que essa expressão, quando Jesus disse assim: eu vou vos preparar lugar, será que ele foi mesmo literalmente para o céu preparar lugar? Eu gosto. Alguém chegou a dizer que quando Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, era uma referência à cruz. Era Jesus dizendo: eu estou indo para a cruz, eu vou pagar o preço da redenção, o sangue vai descer. Mas além de recebermos a liberdade, além de nos libertar do pecado, além de nos libertar do mundo, Jesus ainda carimbou o visto do passaporte, porque não somos daqui. Ele vai voltar para
Olhe para duas pessoas que estão do seu lado e diga assim para ela: Jesus vai voltar. Diga, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. A igreja diz: Maranata, 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 Maranata. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê nessa promessa, levanta a mão para cima. Adore, 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 adore. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu sinto a presença dele, sinta a presença dele aqui nesta noite. Sinta o gozo do Espírito Santo, a alegria do céu. Imagine quando ele voltar para buscar esse povo. Aramantoko mandaravasia. Enchoko mandaramantoko mandaravasia. Aleluia. O arrebatamento da igreja se dará com alguns propósitos. Primeiro lugar, ou o primeiro propósito do arrebatamento é que neste dia receberemos um grande livramento. Repita comigo: receberemos um grande livramento. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 1:10. Ele diz assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe que Paulo revela-nos que a igreja espera dos céus. Quem espera Jesus? Quem espera Jesus? A igreja espera dos céus a Jesus, a quem fora ressuscitado dos mortos. Este Jesus, ele na sua vinda operará um livramento. Apocalipse 13:10, Jesus disse: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é na hora. Se fosse na hora seria no momento. Se fosse na hora poderia até ser no meio. Mas ele disse: é da hora, da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Se fosse na hora seria no meio. Mas ele disse: é da hora. Isto é, antes que chegue a hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Podemos ver claramente que a igreja não passará pela grande tribulação, até porque esta terra está sendo preparada para receber os juízos da ira de Deus sobre todo o mundo. Os homens estão indo de mal a pior. A influência preponderante nas gerações foi o pecado. O pecado tem devastado, corrompido, e os homens estão aprofundando-se no pecado e acumulado a ira. E quando Deus derramar a sua ira, tamanha será sobre esta terra. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, não tememos a ira. Sabe por quê? Porque não receberemos, não passaremos pela ira de Deus que será derramada na grande tribulação. Até porque seremos raptados, seremos arrebatados, não estaremos aqui. Jesus nos levará e estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurgimento dos mortos. No mesmo texto Paulo diz: depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor. Isto é, transformar e arrebatar os vivos. Em quarto lugar, galardoar os servos fiéis. Após o arrebatamento da igreja, o segundo evento que acontecerá é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não será para julgar a salvação de ninguém, porque uma vez arrebatado, salvo. O tribunal de Cristo será para julgar as obras. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10, Paulo diz: pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não sabemos exatamente quanto tempo
tempo durará este processo do tribunal de Cristo, mas após a entrega dos galardões, após o tribunal de Cristo, a Bíblia fala-nos das bodas do Cordeiro. A igreja ficará com Cristo durante 7 anos nas bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, a terra estará passando o período chamado de grande tribulação. A terra verá o surgimento de um grande homem, de um super líder. Se levantará um grande líder com poderes econômicos, com poderes sociais, com poderes políticos, com um plano de governo único, e ele contornará a situação da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Ele exercerá uma influência muito grande sobre as massas, será aplaudido, será ovacionado. Ele vai comprar todos os habitantes da terra. Ao apresentar as soluções dos principais problemas da crise social, das crises políticas que fustigam o mundo inteiro, ele vai conquistar a terra com uma falsa paz, com uma falsa prosperidade. Vai fazer uma aliança com o Oriente, vai promover a paz que a ONU não conseguiu trazer ou promover para a faixa de Gaza, a paz que a ONU não conseguiu resolver no Iraque, no Afeganistão, no Irã, e por que não dizer em Israel. O anticristo, ele fará uma aliança com Israel. Os judeus estarão convencidos de que ele realmente é o Messias profetizado por Isaías e pelos demais profetas. O mundo vai recebê-lo, o mundo vai aplaudi-lo. As pessoas vão dizer: este é o homem que precisávamos. Finalmente chegou alguém com capacidade para liderar, com capacidade para liderar o mundo inteiro. Paulo chamou este homem de filho do pecado, filho da perdição. O apóstolo João chamou ele de anticristo. Mas não se alegrem-se os homens, porque Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 27, nos diz a Bíblia que na metade da semana ele cessará o sacrifício, romperá a aliança com Israel. Paulo disse, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Será exatamente este período que a Bíblia chama de grande tribulação, aonde as pragas do Apocalipse serão liberadas sobre a face da terra. A Bíblia fala de 7 selos, a Bíblia fala de 7 trombetas, a Bíblia fala de 7 anjos que derramam 7 taças. Num todo, de maneira abrangente, de maneira generalizada, a terra experimentará a ira de Deus que será derramada neste inteirinho. Quando as pragas estiverem caindo sobre a terra, o anticristo convencerá as nações que o culpado deste caos é Israel. Israel deve ser riscado do mapa. Zacarias profetizou no capítulo 14, versículo 2, haverá uma guerra de todas as nações contra Israel. A cidade de Jerusalém será invadida e tomada, e as suas casas serão saqueadas, e Israel fugirá. O anticristo, juntamente com todas as nações, irá tomar a cidade de Jerusalém. Mas Zacarias também profetizou no capítulo 12, versículo 10, e Deus derramará o Espírito de graça e súplica sobre os remanescentes de Israel. Olhe para cá, eu finalizo agora. Israel reconhecerá que Jesus é o Messias. Eles pensarão:
Eles pensarão que serão derrotados quando Israel fugir. Deus derramará o seu espírito de graça e súplica. Eles irão clamar pelo Messias. Eles irão orar e dirão a Deus: Senhor, lembra-te das alianças feitas com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando esta oração for feita aqui embaixo, este povo aqui, esta igreja aqui, todos nós que seremos salvos, habitados no arrebatamento, estaremos numa grande festa com Cristo, estaremos lá num grande banquete com Cristo. É bodas do Cordeiro. Agora eu imagino Jesus dividido entre duas vozes. Jesus ficará dividido, porque Apocalipse capítulo 19 versículo 1, a Bíblia diz uma expressão da canção que a igreja estará cantando lá nas bodas do Cordeiro. Capítulo 19 versículo 1 está escrito: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a letra da canção que a igreja vai estar louvando lá. A igreja vai estar louvando, a igreja vai estar adorando, a igreja estará exaltando, estaremos cantando. Mas enquanto a igreja adora lá em cima, Israel pede socorro aqui embaixo. Enquanto a igreja adora lá em cima, Israel pede socorro aqui embaixo. Aí Jesus vai dizer para a sua igreja: para um pouquinho aí, minha noiva, vamos lá embaixo agora, vamos descer para resolver uma situação a caráter de urgência. Jesus vai montar num cavalo branco, os seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça na sua cabeça vários diademas, vestido com uma veste tingida de sangue. Da sua boca sairá uma espada aguda, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá socorrer Israel, mas não apenas Jesus. O contexto do capítulo 19 diz que ele virá com milhares dos seus santos. Esses santos são a igreja, somos nós. Deixa eu ver quem vai estar lá, deixa eu ver quem vai estar lá. Ele virá, oh glória, todo olho verá. É aí que eu quero ver a grande mídia, a televisão, os programas televisivos. Quando acontece uma notícia urgente, quando acontece uma informação urgente, pode estar passando jogo, pode estar passando novela, pode estar passando filme, de repente corta a imagem e entra a informação: plantão urgente, desapareceu, ou melhor, plantão urgente, aconteceu uma catástrofe em tal país, aconteceu algo em tal lugar, porque aquela notícia é a caráter de urgência e tem que passar naquele momento. Mas eu não quero estar aqui nem para ver nem para ouvir, porque quando Jesus descer com este povo, os repórteres, eu imagino, a grande mídia vai ter que noticiar: estamos aqui direto de Jerusalém, diretamente dos Montes das Oliveiras, para vos transmitir a batalha jamais vista da história da humanidade. Todas as nações estarão lá, todas as nações, a Rússia com suas bombas nucleares, os Estados Unidos com seu poder atômico, a China com seu grande exército. Israel pensará que será destruído, mas quando Jesus descer, os repórteres vão dizer: este exército não é da terra, este exército não é daqui. Jesus pisará no Monte das Oliveiras, abrir-se-á uma grande vala lá no monte, e Jesus, oh glória, Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2:8 que Jesus, para derrotar o anticristo, ele não vai precisar de armas, ele não vai precisar de espadas, ele não vai precisar, apenas com o assopro da sua boca ele derrotará o anticristo, e estaremos com ele reinando. E a notícia vai ser essa: Jesus
Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá?